Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a fábula dos psicólogos, que é um dilema ético da segunda edição do Martin Cohen. O doutor em psicologia, Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, levou a cabo em 1971 um experimento cujo primeiro passo consistia em criar uma série de grupos de voluntários, um deles, exclusivamente feminino, composto por estudantes universitários normais, para dividi-los logo em dois. Um deles era despersonalizado, quer dizer que os nomes foram trocados por números, e se cobria a roupa com batas de laboratório e tinham que levar umas capuchas com agulheiros para os olhos. Não sei o que é capuchas e agulheiros. Eram os prisioneiros no experimento. A continuação alojava eles numa prisão especificamente simulada para a ocasião. Em outro grupo também era submetido a um processo de despersonalização, que nesse caso consistia em assinalá-los com números e vesti-los com batas de médicos. Se convertiam então nos guardiões. Os guardiões, aos guardiões se conferiu autoridade sobre os prisioneiros, uma autoridade de que, crendo que nada se dava conta, abusaram bem na entrada da noite. Obrigaram os prisioneiros a ficarem pelados a altas horas da madrugada para castiá-los, não sei o que é castiá-los, e impuseram a eles muitos outros castigos adicionais. Entre eles limparam a mão nas taças e os retretes. Durante vários dias estiveram insultando-os e inchando-lhes zancadilha, não sei o que é isso, para rir-se de eles quando passavam do seu lado. Que chicos tão graciosos! De fato, os vídeos que se obtiveram puseram de manifesto que, no transcurso de 6 dias, o comportamento se havia se tornado tão sádico e violento que teve que abortar apressadamente o experimento. O próprio Zimbardo, o diretor do estudo, acabou ficando numa situação muito comprometida devido aos excessos dos voluntários. Esses chavales eram todos pacifistas, diria mais tarde, a modo de desculpa, mas se converteram em uns autênticos nazistas. É muito fácil cometer um erro deste tipo, mas realmente é tão pequena a diferença. Eram pessoas pacifistas que, nesse experimento, se tornaram piores que os nazistas. Será que isso acontece? Vamos refletir agora em cima disso. O dilema 4, o costume reina. Nos nossos dias, tampouco teve forma de chegar a um acordo sobre a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Os sauditas expressaram as dúvidas de muitos outros países ao opor-se explicitamente a que se incluísse os direitos da mulher e a liberdade religiosa. Entendiam que tais direitos não tinham nem muito menos um caráter universal, nem muito menos natural. Certamente seus próprios costumes assim parecem indicá-lo, Mas a oposição entre natureza e cultura é muito mais antiga, e os sofistas do século V a.C. já falavam de uma oposição entre a física, a natureza e o nomes alheio ou os costumes. E a verdade é que às vezes resulta difícil determinar qual das duas é pior. Em qualquer caso aqui vão os fatos em que se apoia a nossa declaração alternativa. Na verdade não é isso, meu Deus, é as fábulas dos psicólogos. Um dos maiores fatos que se planteiam na filosofia se resume no o antigo oráculo de Delfos, aquele escrito mandato que disse, conhece-te a ti mesmo. Acaso não é certo que a maioria das pessoas são basicamente boas e que o número de sádicos clandestinos e assassinos reprimidos que se ocultam entre nós é muito pequeno? Desgraçadamente, por mais que pese a muitos filósofos, tudo parece indicar que a menor das diferenças é bastante superficial. No transcurso de umas poucas gerações, podemos ver como as boas pessoas tomam parte nas carnificinas da Primeira Guerra Mundial, os campos de concentração e extermínio do Terceiro Reich, os gulags, as hambrunas provocadas pelo regime stalinista,
Para não mencionar os bombardeios por saturação sobre a população civil em toda a Ásia e os genocídios sistemáticos de Ruanda, Camboja, nos Balcãs, a lista seria interminável. Pero quizás más escalofriantes aún que los simples fatos sejam os detalhes imortalizados nas fotografias. Esses transeuntes, que se detêm um instante para esculpir e arrojar pedras aos judeus, jogar pedra nos judeus que são conduzidos aos campos de concentração, esses lugares, de alguma pequena localidade norte-americana que, vestidos com suas melhores galas, posam plenos de orgulho junto a um álamo de que cuelga lo que uma canção lamava essa estranha fruta merecida por a brisa do sul. Essas frutas eram os corpos mutilados de pessoas da raça negra, daí da KKK, Ku Klux Klan. Uma mínima parte dos cerca de 5.000 que, segundo se calcula, foram linchados nos 70 anos que precederam a vitória na luta pelos direitos civis na década de 60 nos Estados Unidos da América. Stanley Milgram, um professor da Universidade de Yale, disse em um texto muito sensível para comprovar que a gente tem que ser mau para que se possa convencer de que realizara uma mal ação. E, ao parecer, resultou que não. É muito fácil convencer as pessoas de que somente suas crenças morais precisam de um reajuste. Em um dos experimentos, Milgram pediu a um grupo de estudantes que administraram uma descarga elétrica a um companheiro cada vez que este dava uma resposta errada, em uma espécie de teste mnemotécnico de memória. O experimentador os animava a que seguiam castigando a seus companheiros em nas áreas da ciência, aunque estes zumbieram pesado e ao lar e retorcer-se de dolor. Triste consola saber que o estudante que estava sendo eletrocutado era na realidade um ator que formava parte do experimento. A diferença da gente corriqueira, que estava infligindo aquela dor, era absolutamente real. Tradicionalmente, os filósofos têm desconfiado da natureza humana não tutelada. Por isso, nos encontramos com alguma exceção notável, como a de Jean-Jacques Rousseau, que, por certo, era um granuja renomado. Não sei o que é granuja. A maior parte dos filósofos da antiguidade pensavam que eram poucas as pessoas que se podia esperar que tivessem um comportamento ético e que as sociedades necessitavam de um homem virtuoso que as governasse. Por tal, Confúcio, assim como Aristóteles, entendia um homem nobre para nos dirigir. Mas outros filósofos interpretaram que devia tratar-se de um homem superior, ao que adorariam qualidades como a sabedoria, o valor e a humanidade. Platão é praticamente o único que incluiu as mulheres dentro da sua definição do que era um guardião, um governante adequado. O homem superior é aquele que pensa e atua bem, virtuosamente, tomando como modelo de comportamento os grandes homens do passado, e entende a vida como uma busca da perfeição e conhecimento, uma busca inesgotável, necessariamente inconclusa, nunca concluída. Confúcio ensinou que os escolhos deste caminho, o caminho, era a codicia, a agressividade, o rancor, o orgulho e o benefício próprio. Contra eles não há melhor salvaguarda que a educação, o conhecimento, um dos cujos elementos clave se nos oferece nos Analetos. Em resposta ao Hegel de que sintetizar a vida moral em uma só palavra, Confúcio optou por reciprocidade. O que ele queria dizer com isso era: não imponha aos demais o que não desejarias que impusesse para si mesmo. É o princípio, a regra de ouro das religiões, não fazer ou desejar para o outro aquilo que você não queria para si mesmo, ou fazer somente ao outro aquilo que você quisesse que fosse feito para si mesmo. Vários séculos mais tarde, Maomé, recomendava para as terras do Islã Velayat e Faqih, o governo clerical dos guardiães. No século XII, o rabino e filósofo de origem hispano-magrebe, o Moisés Maimônides, que viveu entre 1155 e 1204, na sua obra Guia dos Perplexos, escrita em 1190,
Ensinava que a virtude não é mais que um meio para converter em um bom seguidor do código religioso. Em câmbio, em mudança, outro dos grandes filósofos chineses, o Mencius, que veio entre 371 e 289, mantinha uma postura que discrepava de forma significativa da de Confúcio, ao considerar que os homens eram bons por natureza e que era sua desde cada vida, e suas circunstâncias, o que o corrompia. Aí é um Mencius, depois o Rousseau vai seguir essa mesma linha. Sua opinião fundamental era buscar o nosso interior, a virtude, para assim ascender a nossa natureza original. A benevolência está no coração do homem e é o que endereça o seu caminho. Nada produz maior tristeza que ver um homem que, em lugar de seguir o caminho reto, o abandona e deixa que o seu coração se extravie, sem que tenha o bom juízo de tratar de retomar. Quando a um homem se lhe extraviam suas galinhas, os seus perros, seu bom juízo se leva a tentar recuperá-los. Mas isso não ocorre assim quando é o seu próprio coração o que se extravia. Então, qual é a resposta? Com tão solo 3 dilemas éticos e temos um fato, uma carta superficial dessa realidade radical absolutamente contraditória que é a psique humana. O ser humano é um ser completamente contraditório, né? Falo dos psicólogos. A senhora Goebbels diz o correto. Vamos ver o que ela diz. Os nazistas eles aparecem nos livros de ética como exemplos de pessoas malvadas. De fato, são oferecidos como ilustração da realidade de mal, incluindo a mais displicente aspirante a relativista. O curioso, sem embargo, é que muitos alemães de a pé, gente cuja conduta é igual a dos estudantes do Zimbar do experimento, não se pode explicar dizendo que eram uns malvados. Não pareciam dar-se conta disso, nem sequer quando a prova dos horrores dos nacionalsocialistas, assim como da sua hipocrisia e seu fracasso, podia medir-se mediante as pilhas de corpos que em 1955 eles estavam lá durante os últimos dias do regime. A figura da senhora Goebbels, Magda, se sintetiza na capacidade aparentemente inesgotável que têm as pessoas de mascarar seus próprios motivos, assim como as aspirações supostamente grandiosas dos nazistas nos últimos dias do bunker de Berlim. Mientras seu esposo é aterrador propagandista, o propagandista do nazismo, o Goebbels, preparava o suicídio de ambos, junto com seus 6 pequenos filhos. Ela escreveu uma carta a um filho, varão, que havia tido um matrimônio anterior e que vivia em outra parte do país, em que ela explicava que havia decidido por fim, um único fim honroso possível à sua vida nacional socialista. Quero que saiba que permaneceu ao lado do seu pai, o Goebbels, contra a vontade dele, e que em festa tão recente como é o domingo passado, El Führer, o Hitler, que se ofereceu a ajudar-me a escapar. Pero nem sequer me parei a pensar. Nosso glorioso ideal está em ruínas e com ele todo o nobre e formoso e bom que conheci em minha vida. Por sua parte, Goebbels, insaciável propagandista, não pôde resistir à tentação de escrever com a atilada caligrafia a seguinte pós-data, Um dia se derrubaram as mentiras e triunfará a verdade. Ele acreditava que ele estava falando a verdade, Ele que disse que uma mentira dita 100 vezes se torna verdade. E será a hora em que descolaremos sobretudo puros e imaculados. Será a hora que eles aparecerão sobretudo puros e imaculados. No dia seguinte, Magda, fazendo a insígnia dourada do partido nazi que Hitler havia entregado havia 3 dias, envenenou seus 6 filhos com cianuro, recebendo a continuação um disparo do seu marido, que em seguida voltou a arma contra si mesmo e se suicidou. Cara, que loucura, Não sei. Essa é a fábula dos psicólogos, é um dilema ético. A gente acha que só pessoas muito más são capazes de produzir coisas horrendas como o nazismo, mas esse experimento mostra que pessoas comuns
podem empreender isso, né? Inclusive o experimento de Zimbardo mostra isso, como pessoas aparentemente pacifistas e boas são capazes de coisas completamente bizarras. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.